Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos falar vamos entender sobre regularização imobiliária. E nada melhor do que trazer um especialista sobre esse assunto. Hoje o nosso bate-papo é com o doutor André Batista. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Gabriel. Satisfação estar contigo, poder trocar uma ideia, compartilhar e a gente poder ajudar as pessoas na regularização de imóveis, que é tão importante e é tão falado hoje. Você é um cara que já respira aí o mercado imobiliário, a gente fala, né? Tem ali com a Santa Cruz, que é o correspondente bancário, né? Então eu acho que você acaba esbarrando aí muitas vezes com esse problema no meio do caminho, quando a gente fala sobre regularização de imóvel, né? Que às vezes a pessoa acha que não dá para financiar um imóvel. O imóvel tá irregular, dá para financiar? Não dá? Depende. É tão importante, a nossa empresa já tem 6 anos, né? E eu, como advogado na área de direito imobiliário, identifiquei cada vez mais essa necessidade de imóveis que estão lá travados, sem poder vender, com irregularidades diversas, e com isso o mercado não gira no todo, né? Então, identificamos, está sendo trabalhado já há 4, 5 anos de forma intensa a regularização de imóveis, e realmente como especialista, como nessa área, eu busco trazer soluções como advogado para essa pessoa que precisa regularizar o imóvel. Independente do financiamento, independente da compra à vista, é importante a regularização de imóveis, pela questão da segurança jurídica, pela questão da rentabilização desse imóvel, para ele se tornar um valor real. Então, inúmeros pontos que muitas vezes a população não conhece, não sabe da importância. Às vezes é um contratinho de gaveta que tem lá de compra e venda, e aí gera toda uma questão de não poder movimentar esse imóvel, não poder vender esse imóvel, situações de direito sucessório que passa também, a questão dos filhos, herdeiros. Então, inúmeros pontos que é importante para a regularização de imóveis. Eu acho que é muito isso, né? A população em geral, né? Até porque não é o dia a dia deles, né? Às vezes tem o entendimento que um simples contrato, né? Já está assegurado todo o direito dele, né? Isso não é uma verdade, né? E aí eu acho que daí acaba tendo falta de informação sobre isso, né? Eu, às vezes, quando eu vou captar imóvel, eu escuto a pessoa, eu falo, você tem um documento do imóvel? Daí a pessoa fala, eu tenho a escritura. E daí eu falo assim, não, mas eu preciso do registro. Não, mas eu tenho a escritura que foi feita no cartório. Eu falo, então, eu vou tentar simplificar para você. A escritura nada mais é do que um contrato feito dentro do tabelião, né? O registro do imóvel é aonde te dá realmente como é que é? A posse definitiva do imóvel, né? Onde eu brinco, pessoal, que é o livrinho, né? É o livro do imóvel. É onde conta a história sobre aquele imóvel, né? Essa semana eu atendi uma senhora que ela falou, eu quero fazer a escritura do meu terreno. Meu terreno tem lá o contrato de gaveta com a loteadora há muitos anos atrás. Já construiu um prédio com 6 unidades. Certo. Então imagina, né? Olha a complexidade aí. E ela falou que era a escritura. Eu falei, não, a escritura é importante. Mas se a senhora tiver só a escritura e não tiver o registro de imóveis, né? Não é o suficiente. Né? Porque a senhora vai ter... Vamos pensar num cenário negativo aí. Vamos pensar que essa empresa, essa loteadora, passou por alguma situação judicial e teve os bens penhorados. Né? Então, o seu bem ele está totalmente desprotegido, mesmo só com a escritura. É necessário fazer a escritura e é necessário levar isso ao registro de imóveis. Então, a questão de conhecimento, a questão de nomenclatura, e a importância de um profissional de direito, um advogado, para conduzir essa pessoa para o caminho correto. Então, realmente, Joinville, região, tem muitos imóveis num patamar semelhante, e acredito que o papel do advogado como operador do direito é realmente trazer esse canal de solução. Com certeza, né? Porque aí a gente vamos pegar essa parte sucessória, né? Quando a gente vai falar ali sobre herança, né? Se as pessoas compreendessem mais, eu acho que não é nem questão de pagar menos imposto, mas é questão de ter menos dor de cabeça, né?
Eu fui um cara que eu sempre tive preocupação na minha vida sobre isso, e graças a Deus eu consegui orientar meus avós, o meu sogro e até meus pais para já ter essa preocupação no futuro, né? E com certeza não tiveram dor de cabeça porque souberam fazer a caminhada antes, né? Preparar a documentação, preparar o imóvel para que os herdeiros recebam aquilo e não tenha aquela briga, aquela dor de cabeça que causa, né? Então eu acho que esse é o grande papel do advogado nesse processo, né? Sim. Não é o pensar no depois, é o pensar antes, né? Porque daí depois você vai, como é que é? É bombeiro, né? Vai apagar incêndio. Mas o pensar antes eu acho que é o grande desafio para quem está aí no mercado, né? A gente conseguir orientar as pessoas para que elas possam saber fazer sobre isso, né? Sim. E a importância, também as pessoas, elas têm uma visão de que custa muito caro isso. Então, assim, e não é um custo tão alto. Então, um exemplo desse caso, né? Fizemos um orçamento, chegou a mais ou menos 42 mil reais para regularizar esse imóvel. Sim. Fazer a escritura de compra e venda, quantos imóveis tem lá? São 6? 6 unidades de apartamentos. Então, se a gente pegar... 250 mil cada unidade. Então, mas se você pegar os 6, vai dividir ali pelos 40 mil, nós estamos falando aí em menos de 5 mil, 6 mil para cada um, mais ou menos isso. Né? Então, beirando 7 mil, 8 mil, que eu passei para ela, realmente, olha a visão, né? Se ela regularizar esse imóvel, ela pode vender unidade por unidade. Né? Então, assim, hoje não existe averbação, lógico, não tem averbação, não tem sequer a matrícula, né, do próprio terreno, e um imóvel que tem um patrimônio beirando 1.400.000, 1.500.000, com gasto de 40 mil. Por quê? Já foi construído há mais de 20 anos, se passar de 5 anos tem isenção do INSS da obra, né? Nós temos parceria com o engenheiro civil, com o engenheiro agrimensor que pode fazer o serviço também. Então é importante tudo isso. Isso que você falou sobre os 10 anos, né? Isso é uma das coisas, é um dos mitos que eu mais mato com a pessoa. Porque daí quando eu falo sobre, olha, quanto tempo tem seu imóvel? Tem. Eu perguntei, mais de 10 anos? Tem. Então, você vê como é que é complicado. Eu falo, não, agora que é fácil. Eu falo o contrário, que bom que tem, porque se tivesse menos de 10 anos, o processo ele custa um pouquinho mais caro. Com mais de 10 anos é mais barato. E daí as pessoas acham que é o contrário, né? Então, desmistificar, né? Sair um pouco dessa visão puramente popular e procurar um profissional que realmente traga a realidade. E aí, com base nisso, trazer um valor do imóvel e é algo bem importante isso, né? Não, sem dúvida, né? De novo, né, você está dando um exemplo bem real de como que é baixo um custo. Nós estamos falando menos de 5 mil reais e ela vai ter uma valorização, brincando nisso daí, mais de 30%, né? Porque ela vai conseguir vender a unidade separada, né? O imóvel vai poder ser financiado, né? Porque quando o imóvel não pode ser financiado, você cai numa ciranda. Ou você faz um parcelamento direto com a pessoa e corre o risco, né? Ou você vai ter que procurar alguém que tenha dinheiro à vista. Então, diminui a procura pelo... O cliente é mais difícil de achar. Por sua vez, você sabe que você vai ter que ser flexível bastante no valor. Você não vai poder trabalhar com o valor real do imóvel, porque senão você não vai conseguir vender. Então, como que é importante a gente fazer a regularização, né? A questão da sucessão, né? Também, porque assim, ela tem um único filho, mas vamos dizer que ela tivesse lá 3 filhos. Poderia deixar 2 unidades para cada filho. Sim. Então, assim, tudo envolve a regularização de imóveis. Porque isso vai trazer segurança jurídica, valorização do imóvel e segurança para os herdeiros também, né? Sim. Porque ela falou, e se eu morrer agora? Vai dar mais trabalho. Eu falei, vai ter mais gasto. Não, então, assim, vai ter que fazer todo o processo de inventário, inventário de posse, então vai ter mais gasto. Então, que a senhora faça isso quanto antes, né? Então, é bem isso, né? Não, e não só isso, né? E como as leis mudam, corre o risco depois, quando a gente fala aí sobre o negócio de herança, está sendo mexido na lei sobre herança. Amanhã, depois, se a pessoa não ajeitar, parte disso já não vai já não fica com os herdeiros, né? Então, como que é importante a gente olhar para isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse tema aí, sobre pessoa que tem terreno de posse e aí veio a falecer e aí vai ter que regularizar. E aí, como é que fica? Interessante. É difícil? É fácil? Não é difícil. Não é difícil. Na verdade, assim, tivemos um caso no escritório que imóvel era da habitação de Joinville.
já estava quitado com a habitação, porém o termo de quitação a família perdeu em 2014, e o imóvel não tinha matrícula individualizada, né? Então, um comprador quis adquirir esse imóvel, e aí nós fizemos o processo de regularização junto à prefeitura e fazendo o inventário de posse. Então, o caminho foi um casal, né? A senhora veio a falecer, e aí fizemos o inventário de posse, que tinha 2 filhos maiores, o meiro, que é o esposo, e aí, como todos maiores, capazes, então pode-se fazer via extrajudicial, via cartório. Levou aí 45 dias, aproximadamente, para finalizar todo o inventário, junto ao registro de imóveis também. Então, tempo baixo. Tranquilo. E depois, junto à prefeitura, emitiu novo termo de quitação. E agora está sendo feita a escritura de compra e venda com a isenção do ITBI, porque a família realmente tem baixa renda, pedindo a isenção do ITBI, não tem custo ITBI, e fazendo a transposição desse imóvel para os herdeiros agora, né? Então, assim, um tempo médio, 3 meses, 4 meses para finalizar todo esse processo. E aí a pessoa vai poder vender com valor maior, porque daí agora ela tem documento, vai poder quem comprar vai poder financiar o imóvel, né? Quer dizer, vida que segue, né? Esse imóvel que foi vendido a R$180 mil no Jardim Iriú, vale no mínimo uns R$300 mil. Pois é. Então, assim, o comprador arcou com as despesas, né, que está sendo feito, tudo, mas veja a importância de valorização desse imóvel. Né? Se a família talvez pudesse ter feito isso antes, poderia vender por R$300 mil um valor do imóvel que hoje vale esse preço. Né? Não, e você vê, e quebra a mística, né, de, não, isso daí demora. Não, eu sempre falo, demora porque você ainda não começou, né? Sim. Então, se já tivesse começado, você já estaria com o documento na mão, né? Então, como que é importante a gente ir resolvendo, né? Não, eu sempre falo, né? O embarrigar é pior, né? Então, procure profissionais, né? É o que eu sempre indico, né? Quando eu falo em palestra, André, sobre regularização, o pessoal fala assim, Gabriel, você faz regularização? Eu falo, não faço. Eu indico profissionais. Né? O meu trabalho não eu sou corretor de imóveis, né? O meu trabalho não é regularizar imóvel. O meu trabalho é dizer, dá para fazer negócio com imóvel, né, que está irregular. Mas você vai vender coisa irregular? Não. Eu vou mostrar o caminho para consertar ele, né? Essa que é... Desculpa. E, inclusive, poderia ter um caminho de uso capião, mas uso capião não pode porque era bem público. Então, assim, nós tínhamos um caminho junto à prefeitura, então fomos buscar essa solução junto à prefeitura. É importante que a Secretaria de Habitação realmente sempre está aberta a dialogar e trazer caminhos de solução. Isso traduz uma solução mais rápida, né? Agora, se fosse um bem particular, poderia ser um caminho de uso capião, ou uma adjudicação compulsória, ou um compra e venda, como essa senhora, a loteadora existe, pode assinar. Então, assim, ter essa visão aberta de soluções, né? Quanto mais rápido possível e quanto menor preço também, melhor também. Sim, né? eu acho que esse é o trâmite. Eu peguei um caso em Joinville, onde esse foi muito assim, foi um case assim, porque aconteceu muita coisa. Então, primeira coisa, na matrícula não batia o endereço do imóvel. Por quê? Porque é uma matrícula muito antiga, o bairro se mudou, né? Quer dizer, o bairro se transformou e o nome daquela rua parou de ser aquela. Então, só para você ter uma ideia, a rua original ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Então, não batia. Então, regularização, processo teoricamente simples. Vai na prefeitura, o IPTU correto, faz Ok, só que a gente chega na prefeitura e o endereço também está errado na prefeitura. Não tem jeito, né? Contrata a empresa de topografia, né? Para fazer a verificação em loco. E aí fomos tirar a medida, fomos fazer o processo por conta da rua, daí descobrimos que a medida do terreno também estava errada. Divergente. Estava divergência. Mas daí fizemos todo o processo, daí regularizamos, né, junto à prefeitura, o endereço, daí conseguimos tirar a certidão de logratura, que estava errada também na prefeitura, e aí fizemos a verbação correta do endereço e fizemos a verbação do tamanho do terreno, que no registro era um tamanho menor do que o que estava lá.
E por quê? Porque já tinha muro em volta, então o comprador ganhou o terreno com tamanho maior, né? Então, você vê que o detalhe, né? Ele comprou de uma forma, entendeu a problemática, a gente explicou, nós como eu sempre falo, o corretor de imóveis ele não tem que saber fazer regularização, mas ele tem que entender de regularização de imóvel, porque na hora que ele senta numa mesa de negociação, ele consegue explicar os trâmites para a pessoa, e aí contrata os profissionais que devem ser feitos para fazer o processo de regularização, né? Sim. E a importância dessa função social dessa propriedade, né? Então, assim, nós vamos falar depois até da REURB, que é um item muito importante. Eu entendo que a prefeitura, ela também tem muito interesse em regularizar imóvel, para ter uma arrecadação melhor de IPTU, para ter o direito do cidadão alcançado em relação a ter a sua moradia de forma digna, com a matrícula em suas mãos. Então, assim, é muito importante a questão da função social e esse caminho de regularizar para que o mercado gire também, para que o corretor de imóveis, que está lá na ponta, lidando no dia a dia com o cliente, possa fazer o negócio com uma segurança jurídica ainda maior. Eu falo que o REURB, né, que é o programa do governo para regularização de imóveis, ele é um processo transformador. Você resolve problema de segurança, você resolve problema de bem-estar social, apenas regularizando imóvel. Aí muita gente vai falar, Gabriel, você está ficando louco. Não, porque a partir do momento que eu dou posse para aquela pessoa daquele imóvel, aquela pessoa pode vender aquele imóvel. Aquela pessoa pode ter tranquilidade de fazer um financiamento, né? Hoje a gente tem aí as formas de você colocar em garantia o imóvel para conseguir pegar um dinheiro, né? Então, a gente começa a dar dignidade para as pessoas. Quando a gente fala em lar, eu acho que o maior desejo das pessoas é ter o seu próprio lar, né? Eu acho que isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Todo mundo quer ter o seu cantinho, né? Então, quando a gente entra com um processo de regularizar uma pessoa que às vezes vive numa região onde todo mundo ali em torno é ilegal e a gente consegue regularizar aquele negócio, a gente transforma uma comunidade, a gente transforma um bairro, né? As coisas começam a fluir. Então, como é importante, como que é impactante, e eu acho que a gente usa pouco quando a gente fala a nível Brasil, a história do REURB, né? Eu vejo muitas situações, aqui na nossa região, graças a Deus não é tanto, né? Mas em outras regiões, muitas áreas de favela, que com o projeto de REURB, a gente poderia resolver o problema das favelas, né? Sim, sim. Ah, Gabriel, cara, assim, o exemplo clássico que eu dou é a história sul do Rio de Janeiro. Faça um projeto de REURB nas favelas. Eu aposto quanto quiser. Nós vamos transformar as favelas do Rio de Janeiro. Vai acabar com as favelas. Favelas que tem mais de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Imagina. Quem que não quer comprar uma vista que tem lá de São do Morro? Todo mundo quer. A partir do momento que você começa a gerar matrícula, as pessoas têm possibilidade de vender, você acha que a pessoa não vai vender? Vai vender. Vai vender, outra pessoa vai comprar, vai começar projetos imobiliários lá, a valorização do terreno vai ser maior. Com aquele dinheiro, a pessoa vai poder comprar o apartamento dela digno, porque ela não tem... Daí o pessoal vai falar, Gabriel, mas daí o pessoal que mora lá vai sair de lá. Não, o pessoal que está lá vai poder ter uma moradia digna, porque às vezes ele não tem dinheiro para fazer a construção, né? Então ali vai ser vendido, vai ser transformado o local. Em questão de 5 anos você transforma a favela em um bairro, né? Então é um projeto que eu gosto muito, assim, tem um carinho assim, muito grande, porque, entendo, eu tinha comentado com você no bastidor, eu cheguei ali no município de Garuva e encontrei, assim, assustador, assim, um número de imóveis que eram irregulares, né? E aí a prefeitura fez um trabalho muito legal, junto ao REURB, e com certeza hoje o sucesso imobiliário de Garuva se deve a essa preocupação da prefeitura. Então, olha como é que é impactante, né? É uma cidade que hoje você passa em Garuva e ela é pujante no mercado porque teve um trabalho de base ali feito, né? Sim. Todo o entorno valoriza, né? O comércio valoriza com a regularização de imóveis, né? Estava comentando da questão de favela. O Brasil, ele tem
inúmeras situações distintas, né? Joinville é uma situação, outras regiões mais carentes. Joinville é uma cidade industrial, então tem muito emprego, né? Mas existe um déficit habitacional gigantesco, que a gente sabe que existe. Então, realmente, a população batalhadora que está lutando, trabalha peão de fábrica, aquele que trabalha da vida ali, né? Ele tem direito a ter essa moradia, seu lar. Então, isso é muito importante porque a regularização vai permitir esse multiplicar de imóveis de uma forma ordenada, de uma forma segura, de forma jurídica, né? Eu vou dar o exemplo aqui de Joinville, né? O Vigorelli. Então, assim, a coisa mais quente que a gente tem aqui, olha a transformação que teve do Vigorelli. Foi regularizado lá, né? Lá tinha uma comunidade que já vivia lá, que já estava lá e que nunca tinha sua regularização, até o próprio comércio, né? E aí a prefeitura teve coragem, né? Muita coragem, e entrou nisso, né? Fez a regularização dos imóveis. Tá transformado o Vigorelli. Não sei se você já foi lá ultimamente. Diversas vezes. Transformou. É outro local. Sim. Então, olha como é que é um agente transformador, né? Quando bem utilizado e bem feito. Temos outras regiões de Joinville que, com certeza, eu acho que ainda vão ser aplicadas e, com certeza, vão ser transformadas. Sim. Né? Então, é o papel da regularização que, às vezes, a gente não tem olhar. Né? Quando a gente olha a regularização de imóveis, a gente está falando assim... dar posse devida àquele quem tem direito. Eu acho que é isso que pode se resumir, né? Sim. A REURB, só passando um pouco mais, até acho que é interessante, a Lei 13.465, de 2017, é uma lei federal que regulamentou a base da REURB, quer dizer, a regularização de imóveis, né? Fundiário, né? E aí essa regularização de imóveis, ela passa pela administração do município. Então, a lei federal, ela estipula que a prefeitura, o município, vai fazer a administração dessa regularização e vai, lógico, criar uma lei municipal para regulamentar o trâmite da REURB. Né? Em Joinville tem feito isso, os outros municípios vizinhos têm feito também, que gera todo esse processo. Então, imóvel que pode ser de forma individual ou coletiva, às vezes um grande loteamento pode ser regularizado através da REURB, que é o foco maior, inclusive, porque a ideia é atingir um loteamento grande e lá tem 200 famílias, vamos dizer assim, e essas 200 famílias conseguir ter a sua matrícula individualizada, isso através de um advogado, direito imobiliário, ou uma empresa credenciada também, com a habilitação junto à prefeitura, para que tenha toda uma equipe preparada. Então tem lá um engenheiro civil, um engenheiro topógrafo, agrimensor, dependendo se for a REURB-S, que é a primeira classificação, também uma assistente social para fazer um estudo social daquela micro-região, né? E compreender a realidade de baixa renda, se realmente tem direito a ter uma regularização sem custo nenhum. E esse custo é arcado pelo município na grande fatia. Né? Tanto da parte do serviço do advogado, como da parte do serviço do engenheiro. E aí emitido a CRF, que é um certificado de regularização fundiária. Né? E aí com essa CRF é enviado depois ao registro de imóveis. Então é todo um trabalho que é feito junto, em parceria com a prefeitura, né, para que realmente esse imóvel seja regularizado de forma coletiva ou individual. Né? O sujeito tem um imóvel individual e quer regularizar através da REURB. É possível? É possível. De forma coletiva? É o foco maior? Sim, é o foco maior também. Tá? Então, uma lei federal que desde 2017 vem sendo trabalhado, alguns municípios avançando um pouco mais, outros menos, mas como eu falei anteriormente, existe todo o interesse de trazer dignidade e também, por que não, a prefeitura arrecadar de forma correta o IPTU. E fomentar o mercado, né? Porque o mercado. A partir daquele momento, vamos aí dar o exemplo aí que você falou de um loteamento, são não sei quantos imóveis, casas ou terrenos que vão estar liberados aí para o mercado para poder ser trabalhado, né? Então, todo mundo sai ganhando, né? Eu falo muito isso para os corretores de imóveis, que é onde tem oportunidade, né? Eu sempre falo, onde as pessoas vê problema, eu vejo oportunidade, né? Então, quando a pessoa fala, aqui esse loteamento não dá para vender, que está tudo irregular. Cara, então vamos ver o processo para regularizar ele, né? Mas por quê? Porque, cara, para a gente
para a gente poder dar dignidade para as pessoas, para a gente poder fazer negócio, esse é o caminho. Você falando aqui, eu estou pensando, um local que tem que ser pensado muito com carinho sobre isso é o Ervino, né? Hoje o Ervino, a gente tem diversos loteamentos irregulares lá, e cabe um baita processo de reúrbio, não sei se estão fazendo ou se está a caminho, mas é um local que cabe, né? Sim. E como que a gente transformaria, né? Você vai em algumas partes ali do Ervino, chega a dar nervoso, porque é um puxadão de fio, né? Porque a companhia de energia aqui de Santa Catarina, Celesc, mudou o entendimento, então ela tem uma parceria com as prefeituras e ela só libera a energia se o imóvel tiver regular, né? Sim. Então, por isso que a gente vê o que faz. Um cara puxa a luz e ele distribui basicamente para o bairro todo, né? Sim. E aí vira um emaranhado de situações, né? O Ervino provavelmente deve ter a questão ambiental, que daí teria que ter um estudo ambiental. Então, a prefeitura faria esse estudo ambiental em parceria com a regulação de imóveis. Mas é um caminho que tem que ser traçado. Um caminho que tem que ser traçado. Com certeza, a Vigorelli passou por isso, por exemplo. Né? Foi um estudo ambiental. Eu ia falar, e tem a questão ambiental. E tudo certo. E vamos resolver, né? Vamos resolver. Eu acho que a gente não pode... que as pessoas às vezes olham assim, ali não tem solução. Não, tudo tem solução. Né? Nem todos os caminhos às vezes vão ser agradáveis, mas eles têm solução. Sim. Tu falou inicialmente ali que tu gosta de ter problemas para ter solução. Realmente, semana retrasada, um cliente falou: nossa, doutor, você deve pegar bastante situação complexa, bastante problema. Eu falei assim, quanto mais problema eu tiver, mais trabalho eu tenho. Realmente é a minha função, é o meu papel profissional atuar e resolver os problemas, né? E é isso, né? Então, todo caminho tem a sua devida solução. Basta realmente buscar os órgãos públicos, buscar cartório, buscar tabelionato e resolver aquilo que precisa resolver. Eu queria falar um pouco de rural, né? Porque rural também a gente tem essa dor, né? Sim. Tem um projeto de lei do deputado Zé Trovão que eu acho que vai ajudar muito, né? Que é onde a gente diminui o tamanho da área de 20 mil, a área mínima, para 5 mil metros quadrados. Excelente. Né? É um projeto de lei que está rodando, já acho que está na CCJ, se eu não me engano. E eu acredito que vai resolver o maior problema, porque eu vejo muito quando a gente fala em rural, o que acontece? O pai tem lá um sítiozinho com seus 20 mil ou 30 mil metros quadrados, e aí o filho casou, ele deu uma parte para o filho, né? E daí aquilo ali ficou num contratinho entre eles, né? E aquilo se passou anos, né? Já está no neto, né? E o cara já está morando ali, só que de forma irregular, né? Como é que está esse caminho de regularização rural? Eu lembro que eu cheguei a participar de um processo de reurb, onde para a gente resolver o problema do Quiriri, a gente transformou uma parte dele, a gente foi transformado a parte do Quiriri em uma área urbana para entrar dentro do reurb e a gente conseguir fazer a regularização daqueles imóveis. Sim. Né? Porque o reurb, ele não cabe dentro da área rural, é isso ou não? Eu tô falando besteira minha. O reurb cabe no urbano e rural, né? Okay. Mas é interessante essa colocação tua, em reunião com o nosso engenheiro técnico agrimensor, o quanto que imóveis rurais em Joinville não tem georreferenciamento. Né? Acho que 90% deles não tem o cadastramento do georreferenciamento, e isso impacta, porque a partir do momento que ele quiser regularizar esse imóvel, vai ter que ser feito o georreferenciamento. Acho que o limite é agora novembro, não é? Se eu não me engano. Tem um prazo aí, Tem um prazo, acho que é novembro. E como diz o pessoal, provavelmente vai ser prorrogado o prazo de novo. Sim, mas se ele quiser fazer a venda desse imóvel, ou fazer alguma mudança, algum desmembramento nesse imóvel, vai ter que passar por esse crivo do georreferenciamento. Então, esse é o primeiro passo. As pessoas não têm o georreferenciamento dentro da matrícula do imóvel rural. E esse projeto de lei eu acho extremamente importante, né, do deputado, porque tive um caso lá, o imóvel de 120 e poucos mil metros quadrados rural, ele não consegue vender, né? Porque assim, é um imóvel muito bom, mas tem muita área de mata, ou seja, ele não consegue aproveitar ele na totalidade, e ele gostaria de fazer o desmembramento em 3, 4 unidades, e pode,
né? Com 20 mil metros quadrados é possível, tá? Mas por que não 5 mil metros quadrados? Sim. Porque daí uma mini chácara, seria mais o acesso de uma pessoa poder comprar esse imóvel e trabalhar um preço menor, faz com que essa pessoa, esse proprietário hoje possa vender esse imóvel de uma forma mais rápida. Então, entendo que seja um caminho muito importante para o mercado imobiliário a questão de desmembrar o máximo possível esse imóvel, né? Outro caso que nós tivemos, imóvel rural, está sendo alinhado também, um terreno na frente de uma irmã e atrás dos fundos do irmão. Só que o acesso somente é pelo terreno da irmã, né? Estamos regularizando agora, fazendo uma escritura de passagem, que é possível fazer no tabelionato e depois no registro de imóveis. Ela vai, entre aspas, perder uma pequena metragem para fazer uma servidão particular, uma escritura de passagem, e ter acesso ao imóvel dos fundos. Porque ela quer vender o imóvel da frente. E hoje, se ela tiver que vender, o irmão não vai ter acesso, então impossibilita. Então, assim, caminhos de solução. O imóvel rural, inúmeras situações. A REURB trabalha muito forte essa questão também, mas com certeza é mais o fortalecer da prefeitura está mais no imóvel urbano, que é onde que tem Sim, ela vai ganhar com o IPTU, o maior né? número de população em si, né? Mas é possível, sim, regularizar imóvel rural da mesma forma também. Entendi. Tá? Mas a pergunta é, mas não por REURB, mas por regularização normal. Processo. Regularização normal ou através da REURB também. Ah, também dá? Sim, Eu não sabia, tá? pensei que REURB era só para terreno urbano. Urbano e rural. E rural? E rural. Tá? Ele atinge o urbano e o rural também. Não existe como eu falei anteriormente, não existe um foco tão grande no rural devido à necessidade maior do urbano hoje. Sim. Mas é possível fazer a REURB através da REURB-S, que daí envolve a questão social de pessoas com baixa renda, ou através da REURB-E. A REURB-E, ela envolve a questão de pessoas que têm renda média alta e têm condições de pagar o engenheiro, pagar as taxas e tudo mais. É mesmo ser mais barato, porque também esse pessoal, como está fazendo em lote, né, sempre tem um valor diferenciado. Né? E existe uma outra REURB mista que se fala, né, comum, que é quando a prefeitura apoia um tanto e a outra parte, o próprio cidadão paga uma fatia também. Tá? É possível também, porque os recursos da prefeitura não são altos para poder arcar com todas as despesas. Né? Existe a questão de emendas parlamentares sendo possíveis de deputados trazerem recursos para a habitação também. Existe a possibilidade de participação com, vamos dizer, Vigorelli, vamos dizer que uma empresa lá vai patrocinar a regularização daquele imóvel, uma parceria público-privada. É possível também. Tá? Então, assim, mas realmente o cidadão que tem condições de pagar, ele paga, não é um valor tão alto, e ele pode regularizar o imóvel dele através da REURB também. Né? Ou outros caminhos, né? Como eu falei anteriormente, através de uma escritura de compra e venda, através de um uso capião. Né? O uso capião ele tem um tempo um tanto maior, aí, 1 ano e meio, 2 anos ou até mais, dependendo da situação daquele imóvel. Né? Pode levar até 6, 7 meses, pode conseguir um uso capião, mas ele é um processo que exige mais documentos e mais comprovação da posse mansa e pacífica, que é o ponto-chave do uso capião. Tá? Sim. E pode fazer via cartório? Via tabelionato e registro de imóveis, isso. Pode ser feito. Pode. Só não pode ser feito quando a gente fala em questão de ter alguém menor envolvido. Aí, obrigatoriamente... Menor, não. Daí vai para o judiciário. Vai para o judiciário. Né? E o judiciário, se for de baixa renda, consegue isenção também, né? Justiça gratuita, de boa parte ali. Então, é um caminho a ser traçado o uso capião também. Né? Por exemplo, Barra do Sul. Barra do Sul tem muitos imóveis que precisa ser feito o uso capião. Né? Contratos de gaveta, existe lá a matrícula mãe, com diversas unidades individualizadas de forma informal, e fazer o pedido de uso capião. Né? Fizemos um uso capião faz 6 meses lá, e temos outro processo correndo também, e aí o uso capião permite depois criar a matrícula individual dessa unidade, desse terreno, né? Aí depois, se a pessoa quiser averbar a casa e tudo mais, ela pode também. Mas, pensando no Barra do Sul, acho que se a prefeitura fizesse um REURB, também ia ajudar. Seria um excelente caminho. Né? Excelente Porque, caminho. na verdade, ajuda até para quem tem dinheiro para fazer regularização, fica mais fácil, né?
a pessoa, né? Quando já tem o projeto montado, o caminho é mais simples do que não montar, né? Então... A prefeitura ela tem que montar uma comissão, que a lei direciona, né? Uma comissão de REURB, onde vai ser analisado o projeto, a planta emitida pelo engenheiro, a documentação apresentada, se for REURB-S, a questão social, o relatório emitido pela assistente social, toda aquela documentação analisada e realmente está ok, aí é emitida a CRF, que é a certificação. E depois vira a matrícula junto ao registro de imóveis. Às vezes a gente olha para algum município, olha para alguma localidade e a gente fala, puta, aquilo ali parece que não desenvolve, né? A frase que a gente fala, né? E aí, de repente, começa um processo de regularização, as coisas começam a andar, e aí você passa pelo local, você fala, nossa, o local tá indo bem, né? Para a gente entender como é que a importância do processo, né? Aqui em Joinville a gente pega muito caso assim de loteamentos regulares que estão tudo certo, mas a pessoa não passa para o seu nome. Ela só tem um contratinho lá de compra e venda e não passa. E o loteador também não forçou a pessoa. Qual que é o perigo de acontecer isso, André? Da pessoa ficar só com o contrato e não passar o imóvel para o nome dela? Perigo é gigantesco. As pessoas não têm noção do que elas estão passando, né? Um caso aí, imóvel, uma matrícula, um terreno que tinha lá 4 lotes, não foi feito o loteamento correto, não foi feito a distribuição dessas unidades, e aí pegar aí, né? 99% dos corretores são 100% corretos, mas tem uma minoria que vendeu 2, 3 vezes o mesmo imóvel. Então, assim, por quê? Porque era contrato de gaveta. O contrato de gaveta, ele dá segurança jurídica praticamente, não zero, né? Mas muito próximo do zero. Dá para discutir? Dá para discutir no judiciário? Dá. Tem validade o contrato? Tem. Tem força jurídica? Não. Tanto não. Por quê? O que vale é o que tem fé pública, que é a matrícula. Então, assim, contrato de gaveta, não sugiro fazer uma compra somente com o contrato de gaveta. Ah, mas realmente eu vou perder uma oportunidade. Então faça um estudo completo, junto com um advogado, uma assessoria jurídica, um corretor de imóveis, que vai estudar todo aquele entorno, todos os documentos que estão envolvidos, para já, juntamente com a compra e venda, já regularizar o imóvel. Fazer concomitantemente tudo isso. Né? Então, assim, esse caso que eu falei lá no início da prefeitura, a pessoa deu a entrada, o valor de regularização de imóveis e vai pagar o restante na finalização da regularização de imóveis. Perfeito. Ele está assumindo um pouco de risco? Pouco. Mas ele está fortalecendo a questão da regularização de imóveis e, ao mesmo tempo, tendo uma segurança jurídica para depois transferir o imóvel para ele. Então, assim, contrato de gaveta deve ser elaborado, deve ser feito, principalmente se tiver a matrícula individualizada, para ter uma segurança jurídica de condições de pagamento, em relação a prazo, em relação à especificação do bem, em relação a multas, juros, mas puramente só o contrato é um risco muito alto a ser assumido. Você sabe que eu tenho uma história assim, eu tinha um imóvel de captação, um terreno, e ele era com herdeiros, 5 herdeiros. Tudo certo, o inventário foi feito, topografia, tudo correto, tudo certo. Pronto para vender, né? Então, não tinha problemática. E acabou acontecendo que não tivemos oportunidade de fazer venda, terminou a nossa exclusividade e o cliente vendeu direto para uma pessoa, sem corretor de imóveis. E aí a pessoa fez pagamento parcelado, parcelou em 10 vezes o valor do imóvel. E ela pagou 10 vezes. Quando ela terminou de pagar, ela foi fazer a escritura pública para levar a registro. E aí foi tirar certidões negativas do pessoal. E aí um dos herdeiros, nesse meio do processo, contrariu uma dívida com a União. Problema grave. E aí o cara que comprou veio me procurar. Ele falou, o que eu faço? Falei, paga a dívida. Ele assim, não, mas eu já paguei eles. Eu falei, pois se você não pagar a dívida, né? Porque o cara provavelmente já não deve ter dinheiro, porque você já tá desse jeito. Sim. Você não vai ter o imóvel. Dele é bem isso. Eu falei, é bem isso. Eu falei,
Se você tivesse feito comigo, eu ia ter feito uma coisa simples. Cláusula resolutiva. Já ia ter feito a escritura, perfeito, já estaria no seu nome, né? E a gente só ia estar discutindo o término do pagamento, né? Não teria mais risco jurídico de não estar. Então, você vê que às vezes é um detalhezinho, que olha a dor de cabeça que esse cara vai ter. Não conseguiu, construiu o galpão em cima, problemática de alvará, perdeu de deixar algumas empresas, porque daí ele teria que estar no nome dele o imóvel, e por estar negativado, daí teve empresa que não alugou, porque como existia no nome do antigo proprietário, mas que ainda era atual proprietário, que estava no registro, estava com CND negativa, não conseguiu fazer a alocação do imóvel. Eu sempre falo para os meus clientes da advocacia, eu falo, é muito melhor prevenir do que remediar, né? Então, vou fazer um contrato aqui com base no Google, né? Fazer e... Tudo bem, pode ser que nada aconteça, né? Mas e se acontecer, né? Então, assim, tivemos um caso, um corretor fez o contrato lá básico, abaixo do básico, e aí deu problema, né? Aí tivemos que entrar com uma ação indenizatória depois, porque a parte não quis desfazer o negócio. Então, assim, uma economia que não é economia, né? Uma assessoria jurídica que ele tenha completa, que passa um contrato da forma correta, vai gerar uma segurança jurídica para o negócio, né? Verificação da matrícula, verificação das negativas, verificação de possíveis riscos, né? Envolvendo dívidas bancárias. Então, assim, isso gera uma segurança principalmente para o comprador. Ele está investindo dinheiro, recurso, né? Então, o papel do advogado é realmente trazer segurança para esse cliente. Tá? Sim. E essa é uma preocupação do corretor também. Porque o corretor ele está no meio, de tudo isso. Você sabe que eu estava em Blumenau e aí veio uns corretor novo falar comigo e me perguntar: Gabriel, tem algum modelo de contrato padrão? E a minha resposta foi não. Porque cada negociação ela é única. Né? Então, cada contrato ele tem os detalhes, tem as preocupações dele. Então, não adianta você ter um contrato padrão. Você pode ter um contrato base. Aí, tudo bem. Contrato base, que a hora que vai vir, você vai moldar ele conforme a negociação. E aí eu falei para eles: contrate um advogado e faça um contrato já desenhado dentro das suas necessidades, né? E aí, óbvio que daí depois você vai fazendo as alterações conforme for a negociação, mas você tem uma segurança jurídica tanto para você, quanto para o cliente comprador, quanto o cliente vendedor. As três partes têm que estar seguras no contrato, né? O contrato ele não está para prevalecer nenhum dos lados, né? Eu brinco que eu trabalho muito com empresário, né? Então, eu mando o contrato para eles e daí eu brinco com alguns amigos advogados, eu falo assim, e eu já deixo alguns erros de propósito, né? Os advogados das empresas se sentir felizes. Aí eles corrigem exatamente onde eu deixei a provocativa, né? Sim. Mas brincadeiras à parte. Mas eu deixo, né? O advogado da empresa lá faz análise, ele traz, daí depois eu mando para o outro advogado, faz análise, e aí eu faço a análise final para ver se não houve discrepância para nenhum lado. Estando tudo ok, a gente passa pela frente. Isso. Mas é ter essa preocupação, né? E o contrato, e é muito importante as pessoas entenderem, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, então agora eu só faço negócio no ato da escritura. Não, você pode fazer no contrato de compra e venda, não tem problema. Sim. O contrato de compra e venda, ele vai estar escrito ali o combinado do jogo, né? Então o combinado do jogo vai ser, vai ser pago uma entrada, para ser dado a entrada na escritura, tá tudo certo. Faz parte do negócio, né? O que não pode é as pessoas não levar isso, finalizar o processo. Então, ele começa no contrato de compra e venda, ele vai para uma escritura, né? E da escritura ele finaliza no registro, né? Perfeito. É mais ou menos quando a gente vai fazer financiamento bancário, né? Sim. Então, eu começo aonde? Eu começo no contrato de compra e venda, aí eu vou fazer o financiamento, aí faz o financiamento, tem um contrato com o banco, né? Que já vale como escritura também. Que já vale como escritura. Só que assim, Gabriel, mas tem o contrato do banco, contrato de compra e venda? Sim, o contrato de compra e venda, ele vai falar que vai existir um financiamento e vai tratar sobre o valor de entrada. E é uma relação particular, né? De particular. Compra e venda. O banco, o contrato do banco, ele está falando só sobre o financiamento, ele não está ali discutindo sobre, né? E aí leva-se o contrato para registro, né? Assim que é finalizado, leva direto para registro, ele tem peso de escritura, né? Isso. Então, essa
para as pessoas entenderem, porque eu sempre falo para os corretores de imóveis, né? A pessoa que compra o imóvel, o que está vendendo, não é o dia a dia. O doutor aqui, o dia a dia dele é resolver problema imobiliário, né? Tá ali regulamentação. Então, para você é muito claro essas coisas. Para a maioria das pessoas não é claro o processo. Por isso que é importante, daí fica a dica, você tem algum imóvel que você acha que tem algum... Procure, né? O André está aqui, né? Procure uma pessoa especialista que entende do assunto para resolver, porque às vezes aquilo que você acha que é complexo é muito mais simples do que a gente pensa. Na grande maioria é isso, né, André? E às vezes perde uma oportunidade, né? Não, eu não vou vender imóvel não averbado, né? A averbação, com a isenção do INSS da obra, a pessoa vai gastar às vezes 14, 15 mil reais, né? Um imóvel de 700 mil. Então, assim, às vezes existe uma visão curta dizendo que não, eu não vou vender esse imóvel, não, mas eu tenho uma solução aqui, né? Então, às vezes o próprio vendedor vai pagar ou o comprador vai pagar essa regularização desse imóvel, essa averbação. Então, abra os olhos, né? Abra a mente, porque assim, corretor, você tem condições, não precisa abraçar essa parte, porque tem um profissional que atenda isso, né? É interessante, mas... Até porque demanda tempo, né? E eu sempre falo, a gente, corretor de imóvel, a gente tem que se preocupar em vender. Vender. Né? A gente tem que entender da solução aquilo que eu te falei. A minha visão é assim, o corretor ele tem que entender da solução, e daí vai procurar os profissionais, seja o advogado quando for parte dele, seja o topógrafo quando seja parte dele, seja um engenheiro ambiental, cada um com as suas especialidades, você vai usar as ferramentas para resolver a problemática que você tem. Isso mesmo. Tá? O profissional está ali para isso. Então, trabalhe essa parceria com o advogado na área de direito imobiliário para que ele possa te dar esse suporte e fazer com que você potencialize as suas vendas, né? Outro item também que é importante é terra de marinha, né? Então, Joinville tem muitos imóveis envolvendo terra de marinha. Sim. Né? O riozinho que passa do lado da casa lá, né? Ele abrange, às vezes, a terra de marinha. Então, existe também alguns paradigmas em cima disso, algumas visões realmente, não consegue vender, não consegue regulamentar, consegue. Então, assim, envolve a SPU, envolve o patrimônio da União, mas existem caminhos também de solução em relação a terras de marinha, tá? Quando é laudeio, aforamento, a Prefeitura Municipal também participa disso, dessa regularização de imóveis, tá? Também pode passar pelo processo de REURB, quando envolve terra de marinha, tá? Para que seja dada a devida regulamentação da posse, né? Lógico, a propriedade é da Marinha, porém ela concede aquele uso daquele imóvel para um cidadão, para uma pessoa que já está ali às vezes há mais tempo e regulamenta esse imóvel também, né? Como também às vezes um investidor, um comprador, um construtor quer comprar um imóvel e às vezes, eu posso construir, eu posso também... Pode ser feito esse estudo jurídico daquela unidade e o estudo junto à prefeitura. Então, o sim ou não é muito relativo, né? Quando alguém traz um caso para mim, eu falo assim, primeiro manda os documentos, né? Porque senão eu não consigo ter visão nenhuma, né? E segundo passo, ir atrás da informação para saber se aquele imóvel realmente é possível. Eu sempre falo, eu quero ler a história, né? Então, quando você pega uma matrícula, você vai ler a história, né? Quando você pega os contratos, você vai ler a história, né? Para entender a conjuntura e entender onde é que você vai utilizar as ferramentas para conseguir ajudar no processo, né? Sim, né? Essa questão que você colocou de terra de marinha, ele tem muita gente que se assusta, né? Até porque às vezes o cara tá bem longe da água e o cara fala, né? Meu Deus, mas eu sou atingido. Atingido. Eu sempre brinco, pessoal, a gente tem que entender que Joinville, a gente tem uma montanha de um lado e tem uma baía do outro. Nós estamos no meio, a água, né? Ela vai passar ela vai passar, né? Então, Joinville, ela e é bom isso, né? A gente tem, por falta de água, a gente não tem, né? Então, entender o processo para poder regularizar. André, tem assunto para a gente ficar a tarde toda conversando, bastante, né? Tem inúmeras situações, tem a questão do inventário, que às vezes as pessoas não fazem do imóvel. O inventário é extremamente importante, ou preparar um testamento também. Então, tem inúmeros assuntos na área civil, que é a minha área, né? Do direito imobiliário, principalmente, mas o civil, ele abocanha realmente uma realidade da família, do dia a dia das pessoas, e realmente... o papel do advogado é trazer luz
diante de uma situação de escuridão para que a pessoa passe a trazer um caminho, não. Às vezes a pessoa não tem condições de regularizar agora o imóvel, mas daqui a um ano, quem sabe ela possa regularizar esse imóvel, ter o recurso ali para pagar, e ela já começa a planejar e projetar isso também, né? Perfeito. André, quero agradecer, né, por você ter vindo aqui, ter provocado a gente sobre o assunto. Deixo aí a minha referência para as pessoas procurarem o André, né? Eu já conheço ele, a gente de bastante caminhada, sei da seriedade dele, e para mim isso que é importante, né? É um bom profissional que tem seriedade e com certeza ele sempre vai buscar o melhor caminho. Sim. Né? Então, obrigado por vir aqui esclarecer. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai olhar, de repente, para algumas oportunidades que estão passando na frente delas, né? Sim. Quem quiser seguir também depois o Instagram, advogado André Baptista. Opa. Então, segue o Instagram, né? Tem materiais, tem publicações, tem uma rotina de publicações para que as pessoas possam receber informação. Né? Independente de, não vou contratar o André, vou contratar outro advogado, mas você ter essas informações no seu dia a dia, principalmente o corretor de imóveis ou o público em geral, as pessoas em geral, poder realmente saber que existem caminhos na regularização de imóveis. Então, entendo que é um papel muito importante do advogado. Agradeço, Gabriel, ao convite, estar aqui contigo, uma grande amizade que a gente tem, e construir esse papel social dentro da regularização de imóveis. E conte comigo, né? Tanto no teu dia a dia profissional, como corretor, como no Cresci. A gente sabe que a gente pode colaborar sempre. Então tá bom. Obrigado. E você que nos acompanha até aqui, curta, compartilhe e espero você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.